E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Essa é a nossa 9ª aula e o título dela é Ação Social, abre parênteses, de Max Weber, fecha parênteses, 2 pontos, a sociedade e as ações dos indivíduos. Nas últimas semanas, eu estive envolvido com algumas outras questões que me impediram de postar novos vídeos para vocês. Além disso, tivemos o fechamento do primeiro ciclo de notas, porém, agora, dentro do possível, retornamos à nossa normalidade, ainda com aulas pelo sistema online. Continuamos com o nosso ritmo de apresentar um conteúdo por semana, trabalhado na forma de um texto, na forma do vídeo do canal Sociologia e na forma do podcast Sociologia. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação bem básica sobre o tema, que vai ser complementada pelo podcast Sociologia e complementa o texto que já está disponível no sistema online. Em breve, teremos a nossa avaliação referente às aulas 9 e 10 e também as recuperações paralelas relativas às nossas atividades anteriores. A ação social, para Max Weber, não está ligada à religião, nem mesmo à caridade ou à ida a bingos. É necessário indicar que quando falamos de ação social, primeiro precisamos entender a interpretação do autor sobre como a sociedade funciona. Para Max Weber, tudo que acontece em uma sociedade está restrito a essa sociedade e ao modo como ela se desenvolveu. Dentro de sua teoria, ele entende que a sociedade possui regras próprias, e são essas regras próprias que vão fazer com que a sociedade sobreviva. E para que possamos estudar essa sociedade, é necessário entender o significado que as ações de cada indivíduo possuem dentro dessa sociedade e para si mesmo. Nesse ponto, devemos destacar que há certa conexão entre as teorias de Emil Durkheim e de Max Weber. Os dois autores entendem que as diferentes sociedades e que as diferentes culturas são originadas a partir de diferentes valores sociais. Porém, para Durkheim, esses valores vão surgir de modo externo aos indivíduos. Já para Max Weber, esses valores são individuais e são compartilhados socialmente. E é por força das instituições sociais e das profissões que compartilhamos os valores que possuímos. Para o autor, são as instituições sociais e as profissões que vão determinar quais valores serão compartilhados pelos indivíduos socialmente. Porém, é necessário entender que para o autor não são as instituições sociais que determinam os valores, mas sim são as pessoas que vão até as instituições sociais porque os valores que aquelas instituições possuem combinam com seus valores individuais. Assim, não fazemos parte de uma religião, por exemplo, porque somos forçados a fazer parte dessa religião. Fazemos parte dessa religião porque ela atende os nossos próprios valores individuais e temos necessidades de compartilhar esses valores. A ação social, para Max Weber, só vai surgir a partir dos indivíduos e das interpretações que eles possuem sobre aquilo que eles próprios fazem e quais são os valores que eles desejam compartilhar. E o autor também entendia que são os pensamentos que as pessoas têm sobre aquilo que elas fazem e os sentidos que elas dão àquilo que elas fazem que torna possível o desenvolvimento das relações sociais que uma pessoa vai ter. E é por isso que os estudos de Max Weber estavam focados em descobrir como se constitui a ação social, quais são suas implicações e seus impactos para as vidas individuais e para a transformação coletiva dentro da sociedade. Afinal, para Max Weber, é por meio do contato pessoal, ou seja, das relações sociais, que os indivíduos compartilham seus valores e mantêm a ordem dentro da sociedade. Ele vai reconhecer que dessa interação acabamos influenciando e sendo influenciados uns pelos outros. E que nosso comportamento, na realidade, não é totalmente isolado, mesmo que sua origem seja um entendimento individual. E que são as ações individuais e também as reações que temos diante das ações de outras pessoas que fazem com que a sociedade mantenha a sua ordem, desenvolvendo-se naturalmente. Para o autor, a ação social vai ser identificada como uma espécie de ferramenta que visa garantir todo o desenvolvimento humano. Ciências, artes, economia e trabalho, tudo vai depender do modo como as pessoas interagem socialmente. Mas esse processo de interação vai ocorrer a partir das necessidades individuais que temos.
E é entendendo o sentido e o conteúdo dessas interações sociais, ou seja, dessas relações sociais que mantemos, que podemos definir 4 tipos distintos de ações sociais. Max Weber vai identificar a existência do que ele chamou de ação social com relação aos fins ou às finalidades. Esse tipo de ação social é focalizada no resultado ou na existência de um objetivo que o indivíduo quer alcançar socialmente. Dentro desse tipo de ação social, os fins justificam os meios. O autor também vai destacar a existência do que chamou de ação social com relação aos meios. Dentro dessa perspectiva, são os valores, ou seja, os modos como se chega a determinados objetivos que importam. E esse tipo de ação vai estar diretamente relacionada à existência de uma ética ou de alguns princípios que vão mover as ações do indivíduo. O autor também vai destacar a existência do que chamou de ação social afetiva. Nesse tipo de ação social, o indivíduo é movido por sentimentos, positivos ou negativos, em relação a determinada pessoa ou situação. Assim, não importam nem os objetivos, nem os valores associados a determinada ação. O que importa são os sentimentos que o indivíduo tem sobre realizar ou deixar de realizar determinada ação. E por último, mas não menos importante, o autor vai falar de um 4º tipo de ação social, que é chamada ação social tradicional. Nesse tipo de ação, pouco importam os objetivos, os valores ou os sentimentos dos indivíduos. Até mesmo porque ele vai incorporar determinada lógica que vem sendo mantida socialmente. Assim, os indivíduos vão absorver determinados hábitos que são socialmente aceitos, chamados tradições. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Aproveitem e se inscrevam no canal Sociologia e deixem o seu joinha. As informações relativas a essa aula complementam aquele texto que já está disponível no sistema online. Do mesmo modo, vocês encontram informações adicionais sobre o tema dessa aula no nosso podcast Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida relativa ao conteúdo dessa aula ou ao conteúdo do podcast, pode perguntar, que eu prometo que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima aula, que vai ser lançada em breve. E lembre-se, se possível, fiquem em casa. E se tiverem que sair de casa, usem máscara. Até a próxima, pessoal!